A Marvel morreu. Pelo menos é o que disse James Gunn, diretor que agora está à frente da DC. 1 minuto de silêncio pra Marvel, gente. Mentira, isso não. E pra ele, a causa dessa morte é resultado do aumento de produções, que teria resultado em filmes sendo realizados sem mesmo que os roteiros tivessem sido finalizados. Bizarro, né? Pois então, mas e se eu dissesse que essa não é a causa, mas a consequência dessa crise? Em 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, David Harvey afirma que o capital tem por característica o acúmulo infinito de riquezas, que acaba, segundo ele, por reproduzir contradições perigosas. Por um lado, ao criar e consolidar determinado padrão de consumo, os estúdios tendem a ofertar ainda mais esse padrão estabelecido, aumentando exponencialmente a produção de seus filmes para atender a uma demanda previamente construída. Porque, pasme, você não nasceu pedindo por um filme do Homem de Ferro. Esse gosto foi construído. E no cinema, gosto é demanda. Por outro lado, para que haja o acúmulo infinito de riquezas e se amplie as margens de lucro, os estúdios promovem cortes de gastos. E isso se dá, dentre outras coisas, através da adoção de novas tecnologias. O uso de inteligências artificiais, por exemplo, reduzem o tempo de trabalho que determinado trabalhador precisa para exercer determinada tarefa no trabalho. E é claro que depois disso esse trabalhador volta para casa feliz e contente, podendo viver o tempo livre com a sua família depois de uma jornada de trabalho reduzida. Claro que não, né? Ele é demitido. Uma vez que agora ele pode exercer o seu trabalho mais rápido em razão da adesão dessas novas tecnologias, seu colega que permaneceu empregado agora acumulará as funções daqueles que saíram e, claro, irá trabalhar mais no mesmo período de tempo. E esse trabalhador que permanece empregado e agora vê suas funções sendo acumuladas, tem seu salário reduzido. Trabalha mais por menos. Afinal, o processo de demissões em massas provocado pela adesão dessas tecnologias cria um exército industrial de reserva. Em outras palavras, muita gente desempregada querendo trabalhar e muito pouco emprego sendo ofertado. E na linha de produção de um filme, os roteiristas são alguns dos trabalhadores mais precarizados, sem qualquer previsão de quando conseguirão novos projetos ou estabilidade profissional. E a greve de roteiristas de 2023 já acusava algumas dessas questões. De lá pra cá, pouca coisa mudou. Na verdade, essa precarização se intensifica com a adoção das inteligências artificiais, que tem por resultado menos roteiristas empregados, contratos temporários e abusivos e cargas exaustivas. Quando David Harvey nos chamou a atenção para essas contradições perigosas, ele estava falando justamente de como o capitalismo reproduz as suas próprias crises. Crises cíclicas e, portanto, que voltam de tempos em tempos e insuperáveis dentro do sistema capitalista. E por quê? Porque o capitalismo é a crise. E essa crise, claro, se reflete no aspecto criativo e, portanto, na qualidade dos filmes. A Marvel não morreu porque estava fazendo muitos filmes que nem tinham roteiros finalizados. Os roteiros tornaram-se precários justamente porque se precarizou o trabalho. E se o trabalho ficou precarizado, isso se reflete no produto final, o filme. Ou seja, a raiz do problema envolve o processo de desumanizar o processo criativo. E arte se faz de gente pra gente.